Se você convive com dermatite atópica há muitos anos como eu, você provavelmente tem alguns itens que fazem parte da sua rotina, que são ali quase como uma extensão de você, que você não se vê vivendo sem eles. Eu tenho 5 e hoje eu vou compartilhar com vocês quais são eles e como que eu uso. E é claro, né? Eu quero saber depois quais são os seus itens de sobrevivência para dermatite atópica. O meu primeiro queridinho é a compressa de gelo. Eu uso ela em diversas circunstâncias e já tem muitos anos que ela é uma forte aliada no meu cuidado com a dermatite atópica. Se eu tô inchada em alguma parte do meu corpo, eu a utilizo. Se eu tô sofrendo com muito calor e esse calor vai acabar me dando coceira, eu utilizo ela. Se eu estou com coceira muito presente em determinado local, eu também faço resfriamento para que essa coceira ela meio que vá embora. Mas também quando ali eu já fiz o estrago de um eczema, tá ali ferido, eu coloco a compressa também para que ela me ajude no processo de cicatrização e me ajude ali com aquela inflamação local. Ela é tão uma forte aliada que eu tenho algumas dentro do meu freezer sempre disponíveis e de diversos tamanhos. Então eu costumo utilizar se eu vou assistir TV, enquanto eu tô assistindo TV eu tô ali com uma compressa na região das pernas, ou se eu vou trabalhar, fazer alguma coisa no computador, eu também aproveito e coloco ali em algum local, mas também ali para o meu horário de ir dormir, eu costumo colocar alguma compressa se tem algum local que tá me incomodando. Vale dizer que eu não coloco direto na minha pele, eu normalmente utilizo ou uma fronha, porque a fronha ela não é tão grossa igual uma toalha, então acaba que resfria mais rápido, mas a minha tia ela acabou fazendo um porta-compressa para mim com tecido de algodão e aí eu utilizo isso também. Se você me segue no Instagram, você possivelmente já sabia disso. Então, se você não me segue, se faça esse favor. Roupão atoalhado. Cara, eu demorei muito e muito tempo para descobrir a eficiência no meu dia a dia e depois que eu descobri, eu nunca mais deixei de usar. Então, como que eu utilizo? Quando eu saio do chuveiro, eu não me seco inteira, eu apenas coloco o roupão e seco só as partes que realmente precisam ser secas, que são as partes íntimas, né, e pés, enfim, questões, lugares que são específicos em que a gente precisa de fato secar para a umidade não fazer mal, mas de modo geral eu não me seco e aí eu mantenho essa pele o mais úmida possível para ali entrar com a minha hidratação. Então o roupão ele é esse aliado, eu saio do chuveiro, eu já coloco o roupão. Eu particularmente prefiro me vestir, me hidratar no meu quarto, mas esse percurso até do banheiro até o meu quarto ele é rápido, então eu chego no quarto e eu já começo a me hidratar com a pele bem úmida. E desde que quando eu comecei a fazer isso, eu sinto que isso muda tudo, muda a retenção da minha pele com relação à hidratação. Quanto mais úmida ela tiver, mais o hidratante vai ser potente ali e fazer o seu trabalho. Eu percebo isso no meu dia a dia e tem muitos anos que eu faço dessa forma. Até porque a minha pele ela é extremamente seca e ela perde a umidade muito rápido. Então, eu faço isso para que ela se mantenha por mais tempo hidratada e na minha vivência do dia a dia eu percebo que é significativo. Vaselina sólida, cara, eu fiz um vídeo falando só de vaselina sólida, acho que ele já entrou, se não entrou vai entrar, mas ela é uma queridinha e ela é uma forte aliada no meu manejo com a dermatite atópica e eu a utilizo de diversas formas. Ela tem, né, essa versatilidade de poder ser usada de muitas formas e no meu convívio com a dermatite atópica ela tá quase sempre presente, seja para hidratar, seja para blindar alguma parte da minha pele, ou seja até para poder me ajudar a remover alguma coisa, sabe? Tipo maquiagem, por exemplo. Eu diria que eu tenho até um relacionamento sério com a vaselina de tanto que eu a utilizo. Eu gosto tanto dela que eu tenho ela na minha casa, eu tenho ela no trabalho. Quando eu viajo, eu procuro levar. E muitas vezes eu coloco em um frasquinho pequeno e coloco dentro da minha mochila, da minha bolsa, se sei lá, eu vou passar muito tempo fora. E ela acaba sendo uma das minhas queridinhas e preferidas, porque também, além dela servir para uma infinidade de coisas, ela tem um custo-benefício ótimo. E além do tratamento para DA, ela é ótima ser passada para você ajudar a fixar melhor o perfume. Eu prefiro utilizar a vaselina sólida, existe a líquida e existe a geleia, tá bom? Temos aqui nessa lista também o leque.
Pode rir se você quiser, mas eu tenho vários e eu deixo na minha bolsa, eu levo, porque me deu um acesso de calor, me deu um acesso de coceira, eu vou lá e me abano com o leque, eu não fico mais sofrendo. Antes eu tinha vergonha, mas hoje em dia eu não tenho mais. Eu não ligo de parecer uma jovem senhora me abanando com o leque, mas eu levo ele e não sofro de calor, entendeu? Ele fica ali, ó, me ajudando. Eu prefiro inclusive aquele que é grandão, eu tenho um roxo desse. Creme para as mãos. As minhas mãos são secas tanto quanto a minha pele é. Só que elas estão mais expostas e então eu acabo lavando mais a mão, usando álcool em gel, então elas precisam ali de uma atenção maior. Então toda vez que eu vou no banheiro, eu saio, eu lavo a mão e depois eu passo o creme para ajudar ali na manutenção da hidratação diária de minhas peles, de minhas mãozinhas de velha. Vou até contar pra vocês qual que eu tô usando no momento, já tem alguns anos, que é o Nivea Q10. Eu tenho muita dificuldade de encontrar um creme bom para as mãos, porque alguns, eles depois que você passa, ele fica com um resíduo e alguns você fica até com um toque áspero mesmo depois de ter hidratado a mão. Então, creme hidratante para as mãos é um grande desafio. Eu tô nesse Q10 já faz alguns anos que eu tenho usado ele. Fora ele, eu usava um da Avon que se chama luvas de silicone. Eu não sei se vendem mais dele, mas ele também era um que eu gostava bastante, né? Porque creme bom é aquele que você passa e a hidratação ela fica ali permanente na sua mão, né? Ela fica ali por um longo tempo. Eu gosto dessa sensação ao passar um hidratante para as mãos, sabe? Eu não sei o que que é uma mão transpirar, por exemplo, de suor. Eu só sei qual é a sensação de uma mão hidratada. E quando o creme ele me faz sentir isso, eu amo. Bom, esses são os meus 5 aliados atuais para dermatite atópica. A maioria deles eu fui descobrindo na minha vivência, não foram coisas que eu vi por aí, eu fui descobrindo na minha vivência e eu fui entendendo que eles eram fortes aliados e que eles estavam presentes no meu cuidado com a dermatite atópica, apesar de muitas vezes de ser de uma forma indireta, mas sim, eles fazem parte do meu dia a dia e eles me auxiliam no tratamento para DA. Eu poderia fazer outros itens, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo eu posso fazer, comenta aqui embaixo, porque eu consigo perceber outras coisas que também eu acabo usando de uma forma meio que fixa, né? Ou então que vira e mexe eu recorro a esses itens e eles são, querendo ou não, importantes no meu cuidado, no meu manejo com a doença. Agora eu quero saber qual que é o item que está sempre com você no seu cuidado com a dermatite atópica, de forma indireta ou até de forma direta. E é claro, se você testar algum item dessa lista, depois você venha me contar, porque eu vou amar saber, tá bom? Um beijo pra vocês e não se esqueça de que você não é sua pele. Tchau!